Na oportunidade, Pai, eu peço, me ajuda a ler a Tua palavra, me ajuda a pregar a Tua palavra. Tu sabes que eu sou incapaz sem a Tua presença. E eu preciso, Pai, de Ti para conduzir esse rebanho que o Senhor me confiou. Então me ajuda, Pai, a alimentar eles com a palavra da fé, da esperança, do amor, e que eles possam sair daqui edificados, prontos para mudarem. Que eles não ouçam a palavra e deixem a palavra cair na areia, nem nos espinhos, mas que caia em terra fértil, que caia em terra, Senhor, que o Senhor regue, e elas possam crescer e dar 100 por 1. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, que eu diminua e o Senhor cresça e apareça neste lugar. Amém? Filipenses capítulo 1, verso 3 diz assim: sempre que penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus, e todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria, por causa da maneira com que vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho, desde o princípio do dia até hoje, pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo, até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Vocês estão sempre no meu coração, e é justo que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois vocês têm participado comigo deste privilégio que Deus me deu. Isso, o que vocês estão fazendo agora, e que eu estou na cadeia, agora que eu estou na cadeia, e foi o mesmo que fizeram quando eu estava livre, para defender e anunciar com firmeza o Evangelho. Deus é testemunha de que estou dizendo a verdade, quando afirmo que o meu grande amor por vocês, por todos vocês, vem do próprio coração de Cristo Jesus. O que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenha sabedoria e o entendimento completo, a fim de que saiba escolher o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza, de qualquer culpa. A vida de vocês estará cheia de boas qualidades, que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e o louvor de Deus. Amém? Louvado seja Deus. É interessante frisar e lembrar que Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso em domicílio em Roma. Paulo, ele escreveu essa carta no ano 60 a 62 depois de Cristo. E com a ajuda de Timóteo, Paulo envia a igreja de Filipos, a igreja de Filipenses. Essa igreja, ela ficava ao norte da Grécia. E foi a igreja que mais ajudou Paulo na sua viagem missionária. Era a igreja que supria Paulo com muitas das coisas, desde quando ele estava solto, trabalhando, também quando estava preso. Essa igreja não deixou faltar nada para Paulo. Era uma igreja que fazia a obra fervorosamente. Era uma igreja dedicada a Deus. Era uma igreja que ela era caridosa, ela era prestativa. Ela se preocupava com os servos da igreja, com a liderança. Tinha um cuidado especial com as pessoas que pregavam o Evangelho, apesar de ser uma igreja, na maioria das pessoas gentias, gregos, pessoas romanas. A maioria das pessoas não eram judeus, e eles tinham um amor tremendo. E Paulo se apegou a essa igreja a tal ponto de Paulo dizer que essa igreja, ela fazia parte, estava no coração dele. E Paulo orava com amor por essa igreja. Paulo tinha uma dedicação e uma preocupação de orar por essa igreja. Mas, mesmo assim, quando Paulo estava preso, ela continuou o trabalho. Ela era obediente mesmo na presença, como também fora da presença da liderança. Era uma igreja que ela era uma igreja muito bem organizada, uma igreja muito próspera,
uma igreja bem situada, era uma igreja que era muito bem vista. E Paulo, ele tinha esse carinho. Então Paulo começa fazendo uma saudação e dizendo que orava pela igreja, e orava com bastante alegria, tinha alegria em orar por essa igreja. Paulo começa elogiando a igreja, e ele fala que o sentimento dele era de gratidão pelaquela igreja. Era uma igreja generosa, muito caridosa com Paulo, mas mesmo assim ela tinha uma coisa que precisava ser mudada. Era uma igreja em crescimento espiritual. Era uma igreja que estava amadurecendo espiritualmente. Era uma igreja que estava bem avançada na parte operacional, na parte de dedicação, na parte braçal, na parte de organização, mas na parte espiritual ela precisava crescer porque ela era muito menina. Então Paulo, ele aproveita nessa saudação e no versículo 6, ele vai dizer: pois eu estou certo de que o Deus que começou um bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que esteja completo no dia de Cristo. Ou seja, a gente quando começa a construir uma casa, um prédio, uma construção, a gente começa pelos alicerces. A gente começa limpa o terreno, cava os alicerces, faz as primeiras estruturas, as ferragens, e a gente, depois de feitos os alicerces, a gente começa a levantar as paredes e cria a estrutura, cobre, coloca as portas, já está pronta a casa, está construída. Mas tem uma fase de acabamento. A fase de acabamento é uma coisa que demora muito, nunca acaba. Quem construiu sabe disso. Leva tempos sendo feito. Você constrói, levanta uma casa, ergue ela rapidamente. Você pega um terreno, limpa, constrói rapidamente. Mas quando chega na fase de acabamento, a pessoa tem dificuldade em terminar. Porque é tanto detalhe, é tanta coisa que precisa ser ajeitada. É um ajeitinho aqui, é um ajeitinho ali, é uma coisinha aqui. É muito detalhe para que ela seja uma casa perfeita, para que ela seja uma casa igualzinho como está na planta, como você imaginou. E Paulo, ele vai citar isso quando ele diz que o Deus que começou uma boa obra, ele é fiel para terminar, ele vai terminar. A igreja precisava ser construída espiritualmente, a igreja precisava ser construída moralmente, a igreja precisava ter o caráter de Cristo dentro dela, porque, no entanto, ela era amiga do Evangelho. Ela tinha um encontro com Cristo, mas um encontro operacional. Era uma igreja boa, caridosa, uma igreja que cuidava das pessoas, era uma igreja muito prestativa, mas ainda dentro dela era menina, era fácil tirar ela do alvo. Se você ler a carta de Paulo aos Filipenses, você vai ver que Paulo está tentando trazer a igreja para um crescimento espiritual, porque as outras partes ela era completa, ela tinha o que várias igrejas não tinham. Era uma igreja que era totalmente organizada, tanto é que ela pega, e quando Paulo está preso, ela envia um mensageiro até Paulo. Você vê a dedicação da igreja, a preocupação da igreja, a igreja aflita porque Paulo estava preso, e Paulo fala que em breve mandaria Timóteo para tranquilizar a igreja. Olha o nível da igreja em questão de organização. Olha o nível da igreja em questão de ser obreiros. Olha o nível da igreja em questão de servir a Deus. Olha o nível da igreja em questão do trabalho. Vamos supor que se fosse no dia de hoje, era uma igreja parecida com essa. Não falta quem limpe a igreja, não falta quem sustente a igreja, não falta quem ajude na obra, na parte de financeira, a parte operacional. Mas é uma igreja nova, que nasceu há 2 anos, está amadurecendo, está sendo construída. Era a igreja de Filipos. A igreja de Filipos era uma igreja assim. Era uma igreja que, quando Paulo fez a sua primeira viagem missionária à Europa, foi o primeiro lugar que Paulo parou. O primeiro lugar que Paulo parou foi ali. E Paulo ganhou aqueles pessoais e começou a instituir aquela igreja. E Paulo,
ele discipulou e deixou algumas pessoas ali. E esse povo vai aceitando Jesus, vai se batizando, vai se organizando, vai pegando o estilo da igreja de servir. Uma igreja serva mesmo, uma igreja dedicada. Mas Paulo faz questão de lembrar nessa carta que Deus não tinha terminado a obra que começou naquele lugar. Que ainda eles não estavam prontos e completos. Ainda faltava alguma coisa. Ainda faltava elevar o nível dela. Faltava. E Paulo ele vai dizer, Paulo é bem claro e enfático, quando ele fala assim, olha, ele fala que, versículo 9 ele diz, o que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais. Ele está orando, ele está falando que ele ora assim, ele ora pedindo a Deus que o amor daquela igreja cresça cada vez mais. Ele está dizendo, vocês amam, mas essa igreja precisa amar mais ainda. Precisa crescer mais. E ele completa, e que também a sabedoria e o entendimento completo. A igreja precisa ser madura nesses pontos, no amor, no entendimento da palavra de Deus e no discernimento, para que ela não caia no laço da condenação do diabo. Porque essa igreja de Filipe, ela era uma igreja bombardeada pelos legalistas e pelos libertinos. Tinham pessoas que se infiltravam no meio dessa igreja e eles ouviam qualquer coisa. Eles eram tão amorosos, assim, tão fervorosos, que qualquer pregação, qualquer conselho, qualquer estilo que chegava falando de Jesus, eles abraçavam, pela vontade de fazer. Mas era uma igreja que precisava amadurecer no amor, no conhecimento, no discernimento. Precisava amadurecer espiritualmente. Ela precisava. Hoje não é diferente, a igreja é assim hoje. A gente está entrando num século, a gente está no século 21, entrando numa fase onde a igreja acha que as obras que ela pratica, as obras que ela faz, o que ela faz, dá a ela um crescimento espiritual, ela está pronta. É a igreja que ela quer amadurecer precocemente, que ela não deixa Deus desenvolver nela um caráter cristão. Ela chega e acha porque ela faz as coisas, porque ela ajuda, porque ela é bondosa, caridosa, ela tem a essência de Cristo dentro dela. Paulo não falou mal da igreja, Paulo estava dizendo que faltava algo. Paulo está expondo que Deus não tinha terminado aquela obra, que eles não estavam prontos e preparados ainda. Estava faltando algo deles. E a gente está vivendo isso. Uma igreja despreparada, achando que é igreja. Uma igreja que está com o nível espiritual lá embaixo e achando porque ela serve, porque ela é dizimista, porque ela é ofertante, porque ela ajuda nas coisas da igreja, ela acha que ela está bem com Deus. Mas está faltando um amadurecimento espiritual. Eu peguei o exemplo da igreja de Filipe, por quê? Porque era a igreja que mais ajudou Paulo na sua missão. Foi a igreja que mais colaborou com Paulo, a igreja que enfrentou tudo para ajudar na pregação do evangelho. Paulo vai falar isso. Paulo está dizendo aqui que eles colaboraram. Olha, quando ele estava solto trabalhando, e não deixaram de colaborar quando ele estava preso também. E Paulo tinha um desejo de voltar lá ainda. Por quê? Porque Deus precisava terminar aquela obra. E ele disse que Deus iria terminar. Ele orava a Deus que Deus iria terminar aquela obra. E nós ainda estamos assim, nessa mesma situação. É uma obra que ainda não acabou, Deus não terminou, a gente não está pronto, a gente não está preparado, a gente serve a Deus, mas falta elevar o nível. Falta alcançar um nível espiritual elevado, totalmente, nivelado com o que Cristo espera da igreja. E Cristo espera da igreja algo muito maior do que nós estamos vivendo. Porque, o mundo sempre dá volta igual um relógio. Se você olhar a história da Bíblia, você vai ver que sempre acontecem as mesmas coisas. Deus envia alguém com certa, e aí as coisas andam bem, depois aí vem outra geração, e aquela outra geração precisa também passar pelo mesmo processo.
porque cai nos mesmos erros. Umas são precipitadas no achar que o simples fato de estar congregando, de estar lá ouvindo a palavra ou servindo, ela vai estar preparada para a vinda de Cristo. Ela vai estar preparada. Eles eram bons servos. Eram bons servos. Mas Paulo continua a ser um administrador daquela igreja, dizendo: vocês servem bem, mas Deus ainda não terminou a obra. Deus não concluiu a obra. Aí ele fala, Paulo é bem claro e enfático, quando ele vai dizer assim, versículo 10: a fim de que saibam escolher o melhor. Assim de que saibam escolher o melhor. Por que Paulo está dizendo? A fim de que saibam, porque eles ainda não sabiam. Se Paulo está dizendo assim, a fim de que saibam, que vocês cresçam no amor, no entendimento da palavra, no discernimento, para que vocês saibam, olha, escolher o melhor. Porque a nossa vida é feita de quê? De escolhas. E quando a gente vive na imaturidade, as nossas escolhas são erradas. Os nossos passos são errados. As nossas atitudes espirituais são erradas. São erradas. E isso vai, olha, acarretando na nossa vida. Isso vai acarretando em nossa vida problemas espirituais. Vai acarretando em nossa vida problemas que vão atrapalhar a gente de chegar até Jesus. Não mexe não, Lucas, deixa aí. Obrigado, filho. Então vai acarretando. E Paulo está preocupado. Ele não está escrevendo essa carta simplesmente por escrever. Quando ele diz assim, olha, para que vocês façam escolhas certas, boas escolhas. Ele está dizendo que a igreja ainda não tinha condições de escolher as coisas certas, porque lhe faltava discernimento espiritual. Lhe faltava discernimento espiritual. E ele continua, né? E ele fala: assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. Por que ele está dizendo assim? No dia da vinda de Cristo, nós estaremos livres de toda impureza e de qualquer culpa. Porque a igreja precisava amadurecer para não errar, para não carregar uma culpa dentro da gente. Quando a igreja ela não é madura espiritualmente, sempre ela vai carregar uma culpa. Sempre ela vai carregar uma culpa. Sempre ela vai dizer assim dentro do coração: será que eu estou certo? Sempre vai haver dúvidas. Sempre vai haver uma pergunta interior. Por quê? Porque lhe falta discernimento espiritual. Mas quando uma pessoa ela tem a mente de Cristo, quando ela tem um amadurecimento espiritual, ela toma decisões certas. É o que Paulo está tentando sugerir para a igreja. E ele continua ainda nesse mesmo texto, dizendo assim, versículo 11: a vida de vocês estará cheia de boas qualidades. Isso quer dizer que quando uma pessoa amadurece, quando uma pessoa está madura espiritualmente, a gente tem qualidades expostas. Sabe quais são essas qualidades? São os frutos do Espírito. Paulo vai dizer assim lá, Efésios, capítulo 2, acho que verso 8 e 9, que nós somos salvos, nós não somos salvos pelas obras. Nós não somos salvos pelas obras, ou seja, pelo serviço prestado, pelas obras da lei. Nós não somos salvos pela dedicação à lei. Somos salvos pela graça. E é um dom de Deus. Paulo está dizendo o quê? Que Deus completará a obra que começou na vida daquela igreja. É a gente que faz a obra, a gente que completa a obra, ou é Deus que constrói? Porque Ele é o construtor da nossa vida. Ele que constrói um caráter cristão na gente. Ele que constrói o espírito dentro da gente. Ele que nos dá as características de uma igreja perfeita. Mas a igreja,
ela mesmo dedicada, ela mesmo serva, ela mesmo, olha, aplicada nos serviços, ela precisa amadurecer, porque amadurecimento espiritual não tem nada a ver com servidão, não tem nada a ver com caridade. Os espíritas são caridosos, mas no entanto, eles não buscam o Salvador Jesus Cristo, não se renderam a Ele. Os maçons são caridosos, fazem a obra, ajudam muito, são colaboradores da sociedade. Tem muitas pessoas boas, não é por bondade que a gente vai ser salvo. Nós somos salvos porque nós nascemos do Espírito Santo de Deus e manifestamos os frutos de Deus em nossa vida. E manifestamos os frutos de Deus em nossa vida. Aí ele vai dizer que uma vida cheia de qualidade, ou seja, os frutos do Espírito. Agora você quer ver aí? Abra aí Gálatas, volta um pouquinho. Volta aí um pouquinho. Umas folhazinhas aí. Volta aí. Gálatas aí atrás. Capítulo 5, verso 23, 22 e 23. Tem pressa não. Não quero que você leia junto comigo. Eu estou igual o pastor Emerson lá, tranquilão. Quero que você saia daqui entendendo. Não cheio de emoção, mas saindo daqui, ó, raciocinando. Diz assim, amém? Amém. Mas o Espírito de Deus produz. Quem produz? Não, quem produz? O Espírito de quem? De Deus. Produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. Contra essas coisas não existe o quê? A lei. O Espírito de Deus ainda vai construir isso na gente. Porque se eu não sou juiz, não posso julgar ninguém, mas se Deus for passar no meio das igrejas, no geral, para fazer uma avaliação de quem Deus já completou a obra, eu acho que Ele não vai achar quase ninguém. Porque, como eu disse na introdução, a fase de acabamento de uma construção é a mais difícil. É os detalhes que faltam. É os pequenos detalhes que nos reprova e é os pequenos detalhes que nos aprova. Quando eu comprei essa casa, eu tive que fazer a vistoria. E aí, a gente veio, o Marivaldo na época, a gente fez a vistoria. Eu cheguei lá, eu achei algumas coisas erradas, como eu sei fazer, aí eu não quis questionar, mas Marivaldo fez a mulher voltar, porque tinha um parafuso, umas coisas faltando. Você vê, detalhes, poucos detalhes, mas a gente vai fazer a vistoria para poder liberar. E Deus vai fazer essa vistoria na gente. Deus vai. No dia que Jesus voltar, a gente vai ter uma pré-avaliação. E os detalhes é a parte mais difícil. Então nós temos que deixar Deus construir. Porque se Ele fizer a construção, não vai faltar detalhes. Se Ele concluir a obra que começou em nossa vida, se nós deixarmos Deus concluir a obra que Ele começou, porque Paulo diz que Deus é fiel para terminar a obra que começou. Só que para Deus terminar depende de mim e de você. Nós precisamos deixar Deus terminar. Precisamos nos entregar para que Ele conclua. Precisamos abrir a porta, deixar Ele fazer do jeito dEle. Ele deixar Ele fazer da maneira que Ele sabe fazer e quer fazer. Sabe por quê? O Espírito de Deus que vai entrar na gente. E Ele não vai morar numa casa mal feita. E Ele não vai morar numa construção faltando detalhes. Ele é detalhista, Ele vê tudo. E Paulo está dizendo que nós precisamos, olha, produzir coisas de qualidade, ou seja, bons frutos. Precisamos produzir bons frutos. Ele fala. Essa igreja era uma igreja boa. Se olhar pelos olhos humanos, a gente aprova a igreja de Filipos, todo mundo aprova. Mas aos olhos de Deus, ela faltava alguma coisa, algum detalhe. Tanto é que é exposto por Paulo. Tanto é que
há uma exposição de Paulo nesse texto. Aí Paulo, ele vai dizer logo assim, lá em Filipenses ainda, não precisa você acompanhar não, a gente já leu. Por causa da maneira como vocês ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho, desde o primeiro dia até hoje. Paulo está dizendo que ele tem um sentimento de gratidão. Mas quem está tendo um sentimento de gratidão? É Deus ou Paulo? É Paulo. É Paulo que está elogiando a igreja e não Deus. É Paulo que está dizendo, olha, eu sou grato a vocês. É Paulo que diz assim, olha, meu coração, olha, palpita de alegria quando eu oro por vocês. Eu tenho um amor grande por vocês porque vocês me ajudam muito. Vocês fazem muito por mim. Era notório, porque se eu lhe ajudo, você gosta de mim. Se eu estou presente na sua vida, sendo prestativo, você sempre vai gostar de mim. Quer ver um exemplo? Samuel começou a se apegar com Saul. Quando Deus reprovou Saul, Samuel tentou interferir. Ele intercedeu porque ele agiu com o coração de homem. Saul não era mal para Samuel. Samuel gostava de Saul. E quando ele chega na casa também para poder ungir Davi, ele também olha pelo sentimento humano e ele sai procurando logo os mais velhos. E Deus não era assim que Deus estava vendo. Porque é comum um sacerdote olhar para aquele bom obreiro, para aquela boa igreja, e ele não conseguia olhar pelos olhos espirituais. Graças a Deus que Paulo percebeu, e ele expõe depois, que o Deus que começou uma boa obra na vida de vocês, Ele vai terminar. Ele vai concluir. Ele não deixa a obra pela metade. Deus não faz obra na vida de ninguém pela metade. E Ele começou a construir em você um caráter cristão, o caráter de Cristo. Só que a gente precisa de tempo. A gente precisa começar a deixar Deus fazer. A gente precisa começar a deixar Deus falar no nosso coração. Para quê? Para a gente começar a mudar. A gente começar a se enquadrar. A gente começar a ser, não uma igreja prestativa somente, mas uma igreja com um nível espiritual elevado, uma igreja madura, uma igreja com discernimento, uma igreja que ela percebe o pecado na cara, uma igreja que olha e olha assim, ó, vê onde tem o erro e não vai para aquele lugar, não cai nas armadilhas, porque é uma igreja que está de olhos abertos, vivendo no Espírito. Totalmente espiritual. Totalmente espiritual. Unidos de alma e mente. Ele fala, eu peço que vocês me dêem a satisfação de ver vocês assim. Vocês unidos com Cristo de alma e mente. A igreja unida de alma e mente. Totalmente ligadas em quê? Em Cristo. Unidos com Cristo. Não se acomodar achando que a obra que vocês prestam, a obra que eu presto, vai me levar para o céu. Naquele dia Jesus vai dizer, alguns vão dizer para Jesus, isso serve para mim que sou pastor. Senhor, eu expulsei demônio em teu nome. Senhor, eu profetizei em teu nome. Senhor, eu ajudei muita gente em teu nome. Mas Jesus vai dizer, olha, apartai-vos de mim, cristiano, porque eu não vos conheço, você praticou a iniquidade. Você não aprendeu nada. Você não teve encontro comigo. Você deve estar pensando aí, então eu ajudo todo mundo. Eu sou bom com todo mundo. Eu sou caridoso com todo mundo. Eu sou dedicado na obra. Eu sou uma pessoa bem aplicada na obra. Mas não falta aos cultos. Mas ainda não tive encontro com Deus. O pastor não tem que fazer isso, mas tem hora que a gente faz as perguntas. A gente chega assim, não responda. Eu estou só raciocinando. Não estou perguntando a vocês. Se a gente pergunta para a igreja, quem teve um encontro com Deus? Ou seja, quem foi batizado no Espírito Santo? Aí você vê uma pessoa levantar a mãozinha assim, outra assim. Aí você vê. Mas a Bíblia vai dizer que o povo da igreja primitiva, quando eles se batizavam, eles eram, olha, rapidamente, era um processo rápido, eles eram cheios da presença rápido, a igreja crescia,
eram unânimes entre elas. Elas eram uma igreja cheia da unção. Você via milagres, prodígios acontecer, mudança de vida, uma fé sobrenatural, uma igreja fervorosa, porque o Espírito de Deus atuava na igreja, as pessoas tinham um encontro verdadeiro com Jesus. Mas hoje nós estamos numa igreja decadente, que acha que porque faz a obra, acha porque ajuda, porque é caridosa, porque é bondosa, elas são cheias de Deus, e não são, falta nascer. Falta um encontro verdadeiro, uma entrega total, um amadurecimento espiritual, um discernimento do que é certo e do que é errado. Não adianta a gente estar na igreja fazendo A, B, C, ser bonzinho, e lá fora a gente tem uma vida que não condiz com o caráter de Cristo. A gente não é maduro o suficiente para discernir o que é certo e errado. A gente não é maduro para fazer boas escolhas. A gente não é maduro. A gente falta ainda Deus terminar a obra e a gente não deixa Deus terminar. E Deus quer terminar e a gente não deixa, porque a gente fica impedindo Deus de agir. Deus chega para a gente na nossa consciência, porque olha, o maior conselheiro do ser humano é a consciência. Ela chega para a gente e faz assim, olha, está errado, mas a gente não quer abdicar. A gente, não, mas eu sou servo, eu sou serva. E Deus falando no meu coração, olha, Cristiano, você trabalha, mas cuida da tua vida espiritual. Tu tem que voltar e ir para o monte, tu tem que começar a orar, tu tem que começar a buscar mais, tu tem que começar a ter tempo reservado para você. Seu tempo, há quanto tempo tu leva 2 horas, 3 horas comigo buscando? Há quanto tempo você... Aí eu comecei a pensar, poxa, só na obra, trabalho, corre igreja, trabalho, corre igreja. Eu estou trabalhando. Mas e cadê Deus terminar a obra que começou em minha vida? Elevar meu nível espiritual. Elevar o meu nível. E aí ontem eu vou lá para Mateus lá, e Mateus abriu o culto com essa mensagem. Filipenses 1,6. Que o Deus que começou uma boa obra na sua vida, Ele é fiel para terminar. Eu disse, Deus, o Senhor ainda não terminou a obra dentro de mim, eu preciso terminar. O Senhor tem que terminar essa obra dentro de mim. Mas eu preciso crescer, amadurecer espiritualmente, para eu não tomar decisões erradas, para que a minha vida dê frutos espirituais, totalmente espirituais. E eu falei assim, Deus, olha, o Senhor falou comigo e eu vou falar para o teu povo, porque era uma confirmação do que Deus havia falando comigo há tempo. A igreja é uma igreja serva, e eu não estou falando só dessa, estou falando de todas. A igreja de hoje é uma igreja parecida de Filipe. A igreja de hoje é a igreja que ela não tem pena de dar dinheiro na igreja. Tanto é que tem um bocado de igreja aí. O povo hoje não tem problema com dízimo. O povo hoje não tem problema com oferta. O povo hoje não tem. O povo hoje dá mais dinheiro na igreja do que naquele tempo do passado. O povo hoje, se a gente precisa de um violão, aparece 2, 3 aqui. Quanto é, pastor, o violão? E traz um do bom e dá. Quem vai limpar a igreja, aparece 10 querendo limpar a igreja. A igreja hoje ela é serva. Muito mais do que antigamente, ó. Mas a igreja hoje não tem um nível espiritual que a igreja primitiva tem, que a igreja de 20 anos atrás tinha. A igreja hoje não ora, a igreja hoje não jejua, a igreja hoje não busca, a igreja hoje toma decisões erradas. A igreja hoje, até na sua vida conjugal, toma decisões erradas, na sua vida profissional, decisões erradas, na sua vida espiritual, pior ainda. É uma igreja menina que precisa Deus terminar a obra, é uma obra inacabada. É uma igreja que a obra não foi completa ainda, e não é porque Deus não quer fazer, é porque a igreja não deixa. Se Paulo orava pela essa igreja, Paulo orava pedindo a Deus que amadurecesse essa igreja, é porque Paulo sabia que a igreja precisava ser amadurecida. Senão ele não tinha mencionado isso. Paulo escreve essa carta juntamente com Timóteo. Paulo escreveu, Timóteo estava junto. Timóteo junto. Mas era uma igreja que não entendia ainda o significado do Evangelho. Ainda não entendia. Lá em Filipenses 4, ele vai dizer no 4,13, ele vai dizer assim: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Em outras palavras, está dizendo assim: posso tudo naquele que me fortalece. Sabe por quê? Porque Paulo era um cristão que Deus tinha terminado uma obra nele. Paulo era um cristão completo. Paulo estava solto pregando o Evangelho. E a cadeia não tirou de Paulo a essência da pregação. Porque dentro de Paulo havia um espírito maduro.
totalmente entregue. Chega ao ponto de ele dizer: porém não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando ele diz: eu posso tudo naquele que me fortalece, ele está dizendo assim: mesmo preso eu posso falar de Jesus. Mesmo preso eu posso amar, eu posso orar, eu posso fazer a obra. Mesmo preso, porque o que me importa é viver para Cristo. O que me importa é ter o caráter de Cristo. O que me importa é ser de Cristo. A ideia de Paulo era essa. E Paulo queria que a igreja fosse do jeito dele. E aí você vai em Filipenses, você vai ver Paulo dizer assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele pede para essa igreja imitar ele. A gente leu 1 e o diálogo vai. A gente já está no 4. Mas nesse meio termo Paulo já disse: olha, sejam meus imitadores, irmãos. Porque Paulo está dizendo assim: Deus construiu, já terminou em mim a obra que começou. Mas eu tenho certo que de vocês ele vai terminar também. Mas a igreja de hoje não deixa Jesus terminar o trabalho que começou. A igreja de hoje está mais preocupada com ter, com a barriga, mais preocupada com consigo mesmo, do que preocupada com que Deus haja, que Deus construa, que Deus termine. Aí eu vou voltar para o exemplo da casa. Deus só vai habitar no coração de alguém quando a obra estiver completa. Deus só vai reinar no coração de alguém quando a obra estiver completa. Mas ele vai terminar. Depende de mim e de você deixar. Depende de mim e de você deixar. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Depois de a gente deixar Deus construir, a gente vai ser recompensado. A casa depois de pronta, quando a gente entra, vale a pena. A gente fica alegre dentro dela, porque ela está acabada. Não falta detalhes. E Deus, o Deus que começou uma boa obra na minha vida e na sua vida, Ele é fiel para terminar. Eu e você somos cristãos em construção. Eu e você somos cristãos que Deus está terminando de construir. Eu e você somos um templo do Senhor que ainda falta detalhes. Mas a boa notícia é que Deus terminará a boa obra que começou na sua vida. A boa notícia é que Deus vai terminar. Mas cedo ou mais tarde vai dar essa obra por completa. E está se falando da obra espiritual, dos frutos do Espírito. Aí você vai ter os frutos que nós acabamos de ler em Gálatas. Nós vamos ter o amor, nós vamos ter lá o domínio próprio, nós vamos ter a paz, a paciência, a delicadeza. A gente vai ter a bondade, a fidelidade, a humildade. A gente vai ter. E sobre essas coisas ninguém vai poder apontar a gente, porque nós vamos ser completos. Mas está aqui o exemplo do que nós precisamos fazer para que Deus construa em nós o que começou. Termine a obra. É deixar, é se render, é se entregar, é fazer a vontade de Deus e não a nossa. É obedecer. É entender que não é o serviço cristão que te salva. É entender que o amadurecimento espiritual nos faz tomar decisões certas. Decisões espirituais. Eu fico feliz quando Deus fala assim comigo. Eu todo dia, a coisa que eu mais me preocupo na minha vida é quando Deus fala comigo espiritualmente: está faltando algo em você. É quando Ele diz: está faltando algo dentro de você, Cristiano, e você precisa mudar. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso me dar mais para Jesus. Eu preciso deixar um pouquinho o trabalho de lado. Eu preciso deixar um pouquinho o serviço de lado e me aplicar mais na minha vida espiritual. Eu preciso orar mais, eu preciso jejuar mais, eu preciso buscar mais, eu preciso ter uma comunhão com Deus maior. Não que eu não tenha. Paulo estava dizendo para a igreja de Filipenses: não é que vocês não têm. Deus começou a obra, mas ainda não terminou. A obra foi começada na minha vida e na sua vida, porque a gente chegou aqui com o terreno vazio e Deus começou a fazer a estrutura. Só que a casa foi erguida, coberta, colocada a porta, mas ainda falta reboco, piso, falta os acabamentos da casa. E Deus quer terminar. Amém? Quem está entendendo Jesus? A gente vai procurar deixar Deus agora terminar a obra que começou, porque as pessoas confundem a obra que Deus começou, é o casamento,
é o trabalho. Não, a obra que Paulo está dizendo aqui não é financeira não, material não, é a obra espiritual. Paulo não está se referindo aqui de jeito nenhum, pode olhar o texto. Não está se referindo a bênçãos materiais. Paulo está falando de um caráter cristão. Porque bênçãos espirituais e materiais eles já tinham demais. Tanto é que colaboravam financeiramente com Paulo nas viagens. Era uma igreja próspera, que não faltava dinheiro naquela igreja, vida boa. Eles tinham uma vida maravilhosa, supria em tudo. Nada deixou Paulo faltar. Mas faltava amadurecimento espiritual, que ele vai dizer, tá vendo? Ele vai no texto e ele explica o que é que falta no texto. Ó, falta discernimento, entendimento, aumentar o amor para com Deus. E é isso que a gente precisa. Isso vai influenciar nas nossas decisões. Para a gente encerrar, ele fala: o que peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenha sabedoria e entendimento completo, a fim de que saibam escolher o melhor. O que é o melhor? Lembra de Marta? Jesus disse: Marta, Marta, eis que Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte. Jesus disse que Paulo está dizendo o quê? Que a gente venha ter entendimento para escolher o quê? A melhor, o melhor. Maria escolheu a melhor parte. Qual foi a melhor parte que Maria escolheu? Está aos pés de Jesus ouvindo o quê? A palavra. Foi a melhor parte. E ele disse assim, ó: e essa parte ninguém pode tirar dela. Ninguém pode tirar dela, ninguém. Quando a gente tem amadurecimento espiritual e a gente escolhe a melhor parte sempre, sempre a gente vai escolher a melhor parte, isso ninguém pode tirar. Vamos amadurecer, vamos deixar Deus terminar a obra que começou em nossa vida. Falta 5 minutos para as 9, vamos terminar. Mas a mensagem foi deixada. Hoje eu estou bem calminho para a garganta. Então, vamos pegar essa palavra, guardar no coração e deixar Deus terminar a obra que começou. Amém? Vamos ficar de pé para a gente ir embora, que hoje tem toque de recolher e amanhã é 9, né? Então terça-feira o culto vai ter que terminar cedo.